Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Senhoras e Srs. Deputados. Portugal está confrontado, no mesmo momento histórico, com problemas antigos, que decorrem de serem sempre as mesmas políticas, com poucas nuances, as praticadas nestas dezenas de anos por PS, PSD, CDS e com as consequências de uma epidemia nunca imaginada que se abateu sobre nós. O PS traz hoje a debate um dos instrumentos que o Governo tem à sua disposição para responder à segunda parte do problema, o Plano de Recuperação e Resiliência. A questão, Srs. Deputados, é que não se pode responder à segunda sem se responder à primeira. Ou seja, o Plano de Recuperação e Resiliência tem gerado muita expectativa no país, para os cidadãos e para as empresas. Todavia, com este plano submisso às amarras da União Europeia, não se perspectiva que seja encetada uma efetiva recuperação do país, nem tampouco que torne o país mais resiliente. O PRR pode tornar-se em mais uma oportunidade perdida e pode traduzir-se num erro irreversível, em vez de inverter efetivamente as linhas, tendências e as opções do passado, assentando desde logo na produção e consumo nacional, tornando o país menos dependente do exterior, seja em termos de fornecimento de produtos ou do turismo, como é o caso particular do Algarve, que vive sobretudo do turismo de massas, que se ressentiu e se continua a ressentir de sobremaneira em termos económicos. A diversificação de atividades é determinante numa região como o Algarve, com suporte nos seus recursos endógenos no setor das pescas ou na agricultura tradicional. Contudo, de grosso modo, essa parece não ter sido uma prioridade do PRR. O Algarve não pode ser só o sol que foi encoberto pela tempestade da Covid-19. É necessário criar resiliência a outras nuvens imprevisíveis que possam surgir. Os verdes consideram que o PRR está assente num modelo que vai continuar a acentuar as diferenças entre o litoral e o interior, e entre o urbano e o rural, onde está bem patente um desinvestimento perpétuo no interior do país, como é visível, por exemplo, ao nível dos transportes públicos, onde não há perspectivas de investimento real e significativo para expandir a oferta da rede, para assegurar um direito fundamental dos cidadãos, que está inclusivamente na base do acesso a outros direitos, como a saúde, a cultura, a justiça, o lazer, a educação e o próprio direito ao ambiente e à qualidade de vida. O PRR, embora não seja um plano de coesão, pelos valores e recursos envolvidos, deveria corresponder e contribuir para aproximar as várias regiões do país, mas recai sobretudo sobre as áreas metropolitanas, sendo pouco expectável que as medidas e as candidaturas do PRR cheguem de forma equitativa às várias regiões do país. Será que municípios como Vinhais, Penedono, Baião, Pampilhosa da Serra, Figueira de Castelo Rodrigo, Arraiolos ou Alvito beneficiarão tanto com o PRR como qualquer um dos concelhos da área metropolitana do Porto e de Lisboa? A pandemia evidenciou bolsas de pobreza ocultas nas áreas metropolitanas, alguma estrutural e geracional. No entanto, a pobreza não é tão pouco exclusiva dos centros urbanos. É uma realidade transversal e de todo o país. Dados recentes revelam que a pandemia atirou mais 400 mil pessoas para a pobreza, agravando o fosso entre os ricos e os pobres. Será que as micro, pequenas e médias empresas terão as mesmas oportunidades e os mesmos meios de acesso ao PRR como a maioria das grandes empresas que já estão na linha da frente da transição digital e se têm colocado em bicos de pés para tentar ficar com a maior parte do investimento? O Governo, tendo em conta a disponibilidade de recursos e meios financeiros, deveria ter dado uma resposta cabal no que toca aos equipamentos sociais, em particular para os idosos. Ora, parece que ainda não é desta que serão criadas as condições para a necessária resposta estrutural na prestação destes cuidados, cuja responsabilidade deve pertencer, sobretudo, ao Estado. No que concerne à área da saúde, embora o PRR incida em medidas e investimentos importantes, muitos dos quais exigidos há muito pelos verdes, por exemplo, ao nível dos cuidados de saúde primários, da saúde mental, que pecam por tardios, é necessário que sejam efetivamente criadas condições de forma a garantir que tais melhorias não sejam apenas materiais, mas que o SNS seja reforçado com recursos humanos contratados de forma estável. Este plano pouco ou nada aborda as questões do trabalho e dos trabalhadores. Nada diz quanto à necessidade de reforçar e garantir os seus direitos e o combate à precariedade.
antes pelo contrário. Este modelo digital irá produzir milhares de infoexcluídos, em particular os mais velhos, e empurrá-los para situações de desemprego. Por fim, senhoras e senhores deputados, este é mais um plano que deixa muito a desejar. No que as respostas aos problemas ambientais diz respeito, ideias e objetivos vagos, subfinanciamento em medidas-chave, ausência de avaliação de impactos. Por muito que o PS queira aqui mostrar feitos que não tem, o problema está em saber se a sigla PRR não será o acrónimo de Plano de Reafetação e Retardamento. Reafetação de meios para os mesmos de sempre e retardamento da crise que será inevitável se não mudarmos de rumo e alterarmos as prioridades. Obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP. Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, o PCP reafirma e sublinha algo de essencial nesta discussão. Para o PCP, um programa de desenvolvimento precisa de adotar medidas de curto, médio e longo prazo que visem assumir a valorização dos salários, combater o desemprego,